No nosso planeta, existem muitos países que nos conectam à vida e à natureza. Mas há um lugar onde essa ligação se manifesta de forma especialmente intensa. Um país moldado por centenas de povos ancestrais, onde tradições resistem há séculos e o cotidiano ainda segue ritmos transmitidos de geração em geração. Aqui, a riqueza pode ser medida em cabeças de gado, dotes são pagos com vacas e, em algumas comunidades, os costumes do casamento refletem laços sociais mais do que expectativas modernas. Danças rituais, no passado, tiveram um papel importante na escolha de parceiros, expressando força, identidade e pertencimento. Esta terra está situada em uma das savanas mais quentes da África, mas também abriga um vulcão imponente coroado de neve. Um lugar de contrastes marcantes, história profunda e beleza indomada. Este é a Tanzânia. Lar dos Guerreiros Maasai. A Tanzânia é o lar dos Maasai, um povo conhecido mundialmente por seus costumes únicos e trajes marcantes. Os homens Maasai são facilmente reconhecidos por seus chucas de cores vibrantes, mantos vermelhos usados como símbolo de bravura e união. Esses pastores seminômades dependem fortemente do gado para sua subsistência e veem os animais como fonte de riqueza, respeito e status social. Tornar-se um guerreiro Maasai não é algo simples. Os jovens passam por uma série de rituais de iniciação rigorosos que incluem provas de força e coragem, como o enfrentamento de animais selvagens. Os Maasai também são famosos por sua dança dos saltos, o adumo, em que jovens guerreiros competem para ver quem salta mais alto, uma demonstração de vigor físico muitas vezes usada para atrair parceiras. É fascinante observar como essa tradição se manteve ao longo dos anos, combinando costumes ancestrais com elementos da modernidade, à medida que os Maasai se adaptam às influências contemporâneas. Eles adotam certos aspectos da vida moderna sem abrir mão de suas raízes culturais profundas, demonstrando uma resiliência e um orgulho singulares. Os Maasai mantêm ainda uma ligação profunda com a terra, acreditando ser seu dever proteger o meio ambiente para que as futuras gerações possam continuar suas tradições. Quando visitantes chegam à Tanzânia, costumam se encantar com o espírito resiliente dos Maasai e com a presença marcante que eles mantêm no cenário cultural do país. Observar seus costumes e modo de vida oferece um vislumbre de um mundo onde tradição e modernidade coexistem em harmonia. Tradições de casamento únicas. A diversidade cultural da Tanzânia também dá origem a tradições matrimoniais fascinantes, especialmente entre povos polígamos como os Maasai. Em algumas comunidades, os homens podem se casar legalmente com várias esposas, às vezes até 14. Para essas sociedades, a poligamia não se resume a números, ela simboliza riqueza, status e força social. Cada casamento fortalece laços familiares e cria conexões entre diferentes comunidades. Os dotes, geralmente pagos em gado ou outros animais, desempenham um papel fundamental nesses casamentos. Trata-se de um processo coletivo, no qual as famílias trabalham juntas para garantir uma união bem-sucedida. As práticas polígamas também cumprem funções práticas. Na comunidade Maasai, por exemplo, várias esposas ajudam a administrar a casa e o gado, contribuindo para a prosperidade econômica da família.
Em sociedades agrícolas, ter múltiplas esposas significa também mais pessoas para trabalhar na lavoura, algo essencial para manter o sustento da comunidade. Embora as leis e as mudanças de valores tenham influenciado essas práticas, as tradições continuam vivas, refletindo a ênfase tanzaniana na família, na comunidade e na coesão social. A resistência desses costumes diante das pressões da modernização revela a força do patrimônio cultural da Tanzânia. E você? Como se sentiria vivendo em uma sociedade em que o tamanho da família define o status social? Conte pra gente nos comentários. A montanha mais alta da África, Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro, o pico mais alto da África e a montanha isolada mais elevada do mundo, é sem dúvida um dos símbolos mais emblemáticos da Tanzânia. Com seus 5.895 metros de altitude, o Kilimanjaro atrai montanhistas e amantes da natureza de todas as partes do mundo. Escalar esse gigante proporciona uma jornada incomparável por diferentes zonas climáticas, que vão das florestas tropicais exuberantes em sua base aos desertos alpinos e às condições quase árticas no cume. A caminhada até o topo não representa apenas um desafio físico, mas também mental, exigindo determinação, resistência e força de vontade. Ainda assim, milhares de pessoas enfrentam essa subida todos os anos, motivadas pelas paisagens impressionantes e pela sensação única de conquista ao alcançar o cume. O Kilimanjaro também abriga uma grande diversidade de vida selvagem, incluindo elefantes, macacos colobos e leopardos. A importância cultural da montanha é igualmente profunda. O povo Chaga, que vive nas encostas mais baixas, desenvolveu ao longo de séculos métodos agrícolas sustentáveis. E o Kilimanjaro é considerado um símbolo de sua identidade e herança cultural. Os Chaga utilizam engenhosos sistemas de irrigação para o cultivo de bananas e café, fundamentais para sua economia e modo de vida. Para quem consegue chegar ao topo, a montanha recompensa com panoramas espetaculares, um verdadeiro testemunho da resistência humana e da impressionante biodiversidade da região. A experiência de escalar o Kilimanjaro vai muito além de alcançar o cume. Trata-se de mergulhar na beleza natural e na riqueza cultural da Tanzânia. Uma rica herança Swahili. Você sabia que a Tanzânia é o berço da cultura Swahili que moldou a região por séculos? A cultura Swahili se desenvolveu ao longo da costa da África Oriental por meio do contato entre povos africanos, comerciantes árabes e persas. A língua Swahili, ou Kiswahili, é o idioma nacional da Tanzânia e a língua mais falada na África Oriental e Central. Essa língua singular criou uma ponte que conecta as diversas comunidades do país. A cultura Swahili é conhecida por sua hospitalidade calorosa, música vibrante e poesia rica, reflexos de suas profundas raízes na tradição oral e na vida costeira. Todos os anos, o Festival de Arte Swahili na Tanzânia celebra essa riqueza cultural por meio da dança, da música e do artesanato, atraindo tanto moradores locais quanto visitantes. A culinária Swahili, influenciada por sabores indianos e do Oriente Médio, é outro destaque, com pratos que utilizam coco, curry e cravo daim. O uso de ingredientes locais confere aos pratos Swahili sabores marcantes, tornando a gastronomia tanzaniana uma parte essencial da experiência cultural.
Quem visita a Tanzânia frequentemente sente que está entrando em um capítulo vivo da história, ao vivenciar a cultura Swahili, com seu acolhimento duradouro e tradições atemporais. A costa Swahili, com seus mercados movimentados, arquitetura histórica e habitantes receptivos, é um lugar onde passado e presente convivem em perfeita harmonia. Não é difícil entender por que documentários de viagem costumam destacar a herança Swahili como uma história viva, pulsante e cheia de narrativas esperando para serem contadas. Zanzibar, a Ilha das Especiarias. Logo ao largo da costa da Tanzânia fica Zanzibar, um arquipélago conhecido mundialmente como a Ilha das Especiarias. Por séculos, Zanzibar teve um papel central no comércio global de especiarias, produzindo cravo da Índia, noz moscada, canela e pimenta do reino, o que lhe rendeu o famoso título de Ilha das Especiarias. Stone Town, a capital de Zanzibar, é patrimônio mundial da Unesco e encanta com sua impressionante arquitetura de influência árabe e persa. Suas vielas estreitas e bazares movimentados estão impregnados pelo aroma das especiarias, oferecendo aos visitantes uma experiência sensorial autêntica e inesquecível. As praias de Zanzibar, com águas azul turquesa e recifes de coral, são ideais para snorkeling e mergulho. O mundo subaquático é repleto de vida marinha, de peixes coloridos a golfinhos brincalhões, tornando o arquipélago um verdadeiro paraíso para os amantes do oceano. Além das especiarias, a ilha possui uma história rica como um importante centro comercial, marcada por influências culturais da África, do Oriente Médio e da Europa. Os visitantes podem explorar esse passado, admirar a arquitetura histórica e aprender sobre o papel de Zanzibar no comércio de especiarias e na cultura da África Oriental. A cultura vibrante da ilha também se expressa na música e na dança, especialmente no Taarab, um estilo único que mistura influências africanas, árabes e indianas. Zanzibar continua sendo um dos destinos mais procurados por quem busca aventura, cultura e beleza natural em um só lugar. Seja explorando plantações de especiarias, relaxando nas praias ou caminhando por Stone Town, Zanzibar oferece uma experiência verdadeiramente inesquecível. Lago Tanganyika, o lago de água doce mais longo do mundo. Com mais de 673 quilômetros de extensão e profundidades que chegam a 1.470 metros, o Lago Tanganyika é o lago de água doce mais longo do mundo e o segundo mais profundo. Ele se estende por 4 países: Tanzânia, República Democrática do Congo, Burundi e Zâmbia, e fornece recursos essenciais às comunidades que vivem ao longo de suas margens. O Lago Tanganyika é extremamente rico em vida, abrigando mais de 350 espécies de peixes, muitas delas encontradas em nenhum outro lugar do planeta. A pesca é um modo de vida para grande parte da população local e representa uma importante fonte de alimento e renda. As águas cristalinas do lago fazem dele um verdadeiro paraíso, tanto para mergulhadores quanto para pesquisadores, com ecossistemas únicos que continuam a fascinar cientistas interessados em biologia evolutiva e ecologia de água doce. Suas praias tranquilas, as montanhas ao fundo e os animados mercados de peixe oferecem aos visitantes um retrato autêntico da vida local e da biodiversidade da região, tornando o Lago Tanganyika uma joia pouco explorada. O lago também desempenha um papel fundamental na cultura local, com técnicas tradicionais de pesca transmitidas de geração em geração.
Para quem se interessa tanto pela natureza quanto pela cultura, o Lago Tanganica proporciona uma experiência singular, unindo paisagens naturais impressionantes à riqueza das tradições locais. O berço da humanidade, Garganta de Olduvai. Localizada no Vale do Rift, na Tanzânia, a Garganta de Olduvai é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Frequentemente chamada de berço da humanidade, Olduvai foi o local onde alguns dos fósseis humanos mais antigos já conhecidos foram descobertos, incluindo crânios e ferramentas que datam de quase 2 milhões de anos. Essas descobertas transformaram profundamente nossa compreensão sobre a evolução humana, oferecendo pistas essenciais sobre o modo de vida, a alimentação e as características físicas de nossos ancestrais. Atualmente, o Museu da Garganta de Olduvai exibe esses achados extraordinários, incluindo o trabalho de arqueólogos renomados como Mary e Louis Leakey. Os visitantes podem explorar essas relíquias e participar de visitas guiadas pela garganta, aprendendo como os primeiros seres humanos sobreviveram e evoluíram nas planícies africanas. A paisagem de Olduvai, com suas paredes íngremes e terreno acidentado, permite imaginar como era a vida de nossos ancestrais mais remotos. A importância de Olduvai vai além de conectar a Tanzânia ao passado distante da humanidade. Ela celebra a grandiosidade de nossa herança compartilhada. Uma história frequentemente retratada por documentários de viagem que buscam dar vida ao passado. Ter a oportunidade de pisar no mesmo solo por onde caminharam os primeiros humanos é uma experiência profundamente marcante, que nos lembra o quanto avançamos e como nossas raízes estão intimamente ligadas ao continente africano. Tribos diversas e mais de 120 línguas. Com mais de 120 grupos étnicos, a Tanzânia é um verdadeiro mosaico cultural, onde diferentes povos convivem lado a lado, cada um contribuindo com tradições, vestimentas, músicas e idiomas próprios. O povo Hadza, por exemplo, é um dos últimos grupos genuinamente caçadores-coletores do mundo, mantendo um estilo de vida que permaneceu praticamente inalterado por milhares de anos. Já os Sukuma formam o maior grupo étnico da Tanzânia e são conhecidos por sua agricultura e por uma vida comunitária fortemente baseada na cooperação. Nesse caldeirão cultural, os Chagas se destacam por suas técnicas agrícolas avançadas e pelo cultivo de café nas encostas do Monte Kilimanjaro. Eles desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação que permitem o cultivo do fértil solo vulcânico, produzindo alguns dos melhores cafés da África Oriental. Em meio a tanta diversidade, o Swahili atua como língua nacional, conectando comunidades distintas e facilitando a comunicação entre diferentes origens culturais. Apesar da modernização, muitas tribos tanzanianas preservam seus costumes por meio de festivais, danças e ritos de passagem. Cerimônias tradicionais, como casamentos e rituais de iniciação, continuam sendo eventos centrais que reúnem as comunidades e fortalecem o sentimento de identidade cultural. Para quem visita a Tanzânia, é impressionante testemunhar a diversidade e a hospitalidade de seus povos, o que torna o país um destino fascinante para explorar e compreender a riqueza cultural da África. A cordialidade e a abertura do povo tanzaniano deixam uma impressão duradoura, fazendo com que os visitantes se sintam acolhidos e conectados a esse vibrante mosaico cultural. Cratera de Ngorongoro, um santuário natural da vida selvagem. A cratera de Ngorongoro, frequentemente chamada de o Éden da África, é a maior caldeira vulcânica inativa do mundo e um patrimônio mundial da Unesco.
Formada há mais de 2 milhões de anos, a cratera possui cerca de 19 quilômetros de diâmetro e abriga um ecossistema fechado, extremamente rico em vida selvagem. Aproximadamente 25 mil grandes animais vivem em Ngorongoro, incluindo leões, elefantes, zebras e até o rinoceronte negro, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Graças à sua estrutura natural isolada, os animais encontram água e alimento ao longo de todo o ano, criando um verdadeiro refúgio natural. Esse equilíbrio ecológico permite observar espécies convivendo como fazem há milênios. Um cenário ideal para quem sonha em ver de perto os famosos Big Five da África. A impressionante biodiversidade da cratera, aliada às paisagens espetaculares, faz de Ngorongoro um destaque não apenas para amantes da vida selvagem, mas também para interessados em geologia e história natural. O povo Maasai também vive na área de conservação de Ngorongoro, conduzindo seu gado lado a lado com os animais selvagens. Sua presença acrescenta uma dimensão cultural à experiência, oferecendo aos visitantes uma visão rara da convivência harmoniosa entre seres humanos e natureza. Seja observando um grupo de leões descansando ao sol ou acompanhando um pastor Maasai cuidando de seu rebanho, Ngorongoro revela a profunda conexão entre os elementos naturais da Tanzânia. Lá de espécies raras e ameaçadas. Os parques nacionais e áreas de conservação da Tanzânia são refúgios para algumas das espécies mais raras e ameaçadas do planeta. Entre elas estão o guepardo tanzaniano, o cão selvagem africano e o macaco colobo vermelho de Zanzibar. Os esforços de conservação no país são essenciais, já que essas espécies enfrentam sérias ameaças, como a perda de habitat, a caça ilegal e as mudanças climáticas. O Parque Nacional de Ruaha, por exemplo, é um dos últimos redutos importantes do cão selvagem africano, enquanto as florestas do Parque Nacional da Baía de Jozani Chwaka, em Zanzibar, protegem o colobo vermelho, encontrado exclusivamente na ilha. Graças à colaboração entre o governo, organizações não governamentais e comunidades locais, a Tanzânia tem avançado significativamente na proteção dessas espécies raras. Visitar essas áreas protegidas é uma oportunidade extraordinária de conhecer a rica biodiversidade do país e, ao apoiar o ecoturismo, os visitantes contribuem diretamente para essas iniciativas de preservação. O Serengeti e a reserva de caça de Selous também desempenham um papel crucial como habitat de espécies ameaçadas, como o rinoceronte negro e o elefante africano. Embora a luta contra a caça ilegal tenha alcançado avanços importantes, os desafios persistem, tornando o turismo responsável mais essencial do que nunca. Ao visitar essas regiões e apoiar programas de conservação, os viajantes ajudam a garantir que a vida selvagem única da Tanzânia continue a prosperar para as futuras gerações. Conclusão. A Tanzânia é um país rico em história, cultura e beleza natural. Um lugar onde tradições ancestrais se encontram com paisagens deslumbrantes e onde a vida selvagem prospera ao lado da humanidade. Dos guerreiros Maasai ao imponente Monte Kilimanjaro, dos movimentados mercados de especiarias de Zanzibar às águas tranquilas do lago Tanganyika, a Tanzânia oferece experiências para todos os gostos. A hospitalidade do povo tanzaniano, sua herança cultural vibrante e a natureza impressionante fazem deste país um destino verdadeiramente único.
Se você gostou desta jornada pela Tanzânia, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais aventuras incríveis. Adoramos saber sua opinião. Então, deixe um comentário contando o que achou ou qual foi sua parte favorita da Tanzânia. Vamos continuar explorando o mundo juntos.